como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. A autoridade do teu Espírito Santo, teu poder, Senhor, estejam sobre ele nessa noite. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Graça e paz, queridos. É motivo de muita alegria estar com os amados irmãos. E quando estávamos no momento da ministração do louvor, o Espírito Santo ele me conduzia, pastor Wellington, há quase um ano atrás. Eu estava sentado aqui, direção mesmo, quando o Senhor lançava a palavra profética para esse ano. O ano, você pode se assentar, querido, fique à vontade. O ano da mobilização das famílias. E para a gente ver como que Deus há uma ligação no mundo espiritual. Nós não sabíamos, eu acredito, ninguém imaginava que o ano de 2022 seria um ano de tanto ataque à família. Deus ele vem confirmando, né, essa palavra, e eu tenho certeza, aquele dia que nós estivemos aqui, Deus falou muito aos nossos corações através da palavra ministrada pelo nosso pastor Wellington. Trago um abraço do pastor Giovanni e pastor Idenilce, tá, irmãos da Igreja Morada em Nova Friburgo, com os quais, já foi mencionado, estamos debaixo da bênção neste lugar nessa noite. Mas quando me foi feito o convite para estar aqui nessa noite, orando ao Senhor, Deus colocou uma temática que por muitos anos foi algo que eu precisava de um tratamento em minha vida, em relação à orfandade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 14, nós vamos ler o verso 18. João 14, 18. Eu vou ler, irmãos, para nós ganharmos tempo. A palavra do Senhor nos diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Vou ler novamente. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa palavra, quando Deus colocou ela aos nossos corações, antes de entrarmos, né, na palavra, o dicionário, a palavra orfandade, diz estado de órfão, de quem perdeu os pais ou um deles, condição de desamparo e abandono. E ao estudar sobre essa temática, você sabia que 1/3 da população do nosso país não tem ou o pai ou a mãe na sua certidão de nascimento? É uma estatística um pouco assustadora e é um tema a qual assim mexe mesmo com as nossas emoções. Mas antes de eu adentrar naquilo que Deus colocou ao meu coração, eu alinhei com a Cecília umas imagens, tá no jeito aí? Eu queria a imagem número 1. Você vai achar assim, meu Deus, o cara vai falar de filme, de desenho. Quem aqui já assistiu o filme Procurando Nemo? Então, assim, não, só poucos assistiram. Então, hoje você vai sair daqui, você vai procurar esse filme para assistir. Esse filme ele relata a história de um pai, a qual, devido a uma fatalidade, ele tem que cuidar do seu filho. Só que o filho, pode passar para a imagem 2, por favor? O filho era muito feliz, criado pelo seu pai. E chega um determinado momento, pode passar para 3, que ele se revolta com o excesso de cuidado do pai. Você está se identificando com alguma coisa? O pai, com muito zelo, não queria deixar ele ir ao mar aberto.
E em um momento de revolta, ele, na sua coragem, ele cisma de, eu vou mostrar para o meu pai que eu tenho condições. A 4, por favor. Só que aí, o alerta qual o pai havia dado a ele, o que acontece? Ele é pego por um pescador, por um mergulhador, melhor dizendo. Pode passar? Só que o pai, ele não desiste do seu filho. E esse filme, ele relata a história de um pai que ele rompe o oceano inteiro. Olha o tamanho do tubarão que o camarada enfrentou por causa do seu filho. Aí os irmãos, eu estou vendo pessoas rindo, e talvez você vai falar, meu Deus, o pastor Wellington ficou louco. Ele trouxe um cara aqui para o culto de família para pregar sobre um desenho de criança. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou passando essas imagens. Pode passar, meu irmão. Ele enfrenta adversidades, mas no meio da adversidade vem uma companheira louca, perturbada das ideias. Mas aí a Dória a gente fala outro dia. A única coisa que eu tenho para dizer é que ela tem um lema: se tudo der errado, continue a nadar. Amém? E ele rompe. Aqui ele está no meio de um monte de águas vivas, até que ele rompe todas as dificuldades. Pode passar, meu querido. E finalmente ele tem um reencontro com seu filho. Só que existe uma grande diferença da ficção. No filme existe um feliz final, ou um final feliz. Só que muitos, nos dias de hoje, não tem esse final feliz do reencontro, do resgate, ou até mesmo do pai que rompe o mundo afora, enfrenta perigos em prol da defesa do seu filho amado. Nós vivemos na realidade, muitas pessoas encontram-se em uma situação a qual sofreram abandono, a qual sofreram situações que trouxeram até mesmo traumas. E eu quero aqui, em rápidas palavras, prometo aos irmãos que eu vou ser mais objetivo possível, falar de orfandade nessa noite. E a orfandade, ela pode ser tanto a respeito de uma pessoa que perdeu os pai e a mãe, como também de uma pessoa que perdeu um dos dois. Mas para que nós venhamos entender a importância, nós precisamos ver o papel de cada um dentro da família. O papel de um pai na família. Quem aqui é pai? Temos bastante pais aqui nessa noite. O pai, ele dá a direção. Fala comigo assim, o pai, ele dá a direção, o limite e a segurança. Agora fala comigo assim, a mãe, ela traz vínculo, nutrição e organização. Eu vi aqui, a minha esposa até comentou na renovação de votos aqui a respeito, que família linda, parabéns. Mas eu tenho certeza que eu vou citar o casal ali, como eu vou falar aqui, olhando nos olhos da minha esposa. Lá na minha casa, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, quem bota a organização no negócio lá é minha esposa. Aonde que está a blusa do trabalho? Aonde que está o crachá? Às vezes o crachá está pendurado no pescoço e eu estou procurando e ela está aí. Existem regras, existe uma organização familiar. Coisas que o inimigo nos dias de hoje tem investido ferozmente para destruir essa estrutura familiar. Então, grave isso no teu coração. O pai, direção, limite e segurança. A mãe, vínculo, nutrição e organização. Assim nós formamos o que é a família. Eu vou entrar rapidamente em breves palavras, isso fica para quem sabe mais à frente a gente volta e fala a respeito desse assunto do tripé da família. O tripé da família nada mais é o quê? O tripé são 3, um exemplo de tripé, está segurando a câmera aqui. Se você tirar um pé, o que acontece com a câmera? Ela cai. O tripé da família, ele é muito interessante, porque
ele é constituído pelo pai, pela mãe. Alguém ousa falar para mim o terceiro? Alguém ousa? Quem tem coragem de falar? Quem? Por Deus? Ainda não, quase. Deus ele já está no controle. Mas eu vou aqui dizer para você, o tripé da família. Fala comigo, pai, mãe e casamento. Ei, mas não é os filhos? Não. Por que muitos casamentos dão errado e muitas pessoas são infelizes e frustradas? Porque muitas das vezes os filhos têm sido o centro da atenção dentro de casa. Nós vemos uma geração de pais a qual os filhos são os reis sentados em um trono, crianças de 12 anos que ditam a regra dentro de casa, o que o pai e a mãe devem fazer. Só que o que acontece, meu irmão? Nós precisamos entender uma coisa. A família, ela é constituída. Fala de novo comigo. Pai, mãe e o casamento. Os filhos são herança. Nós precisamos entender esse princípio. Daqui a pouquinho você vai entender, eu vou chegar na orfandade. Mas nós precisamos ter um entendimento dessa estrutura familiar que o inimigo tem tentado destruir. Dentro dessa estrutura de pai, mãe e casamento, uma criança, ela cresce tendo princípios. E o que o inimigo faz? Deixa eu medir bem minha palavra, que a gente está numa live para não gerar nenhum tipo de problema. Mas se você for olhar, o nosso país ele tem se deturpado muito esse princípio de paternidade. Se você for ver, a padroeira do país é o quê? Uma mulher. Padroeira é uma mulher. Hoje é muito comum você ouvir falar de gravidez independente. Hoje é muito comum falar de mulheres independentes. E esse não é o plano original de Deus para a família. A família ela é constituída por pai, mãe e o casamento. Alguns invertem e colocam os filhos na história e às vezes existe até mesmo uma frustração e muitos casais entram em conflitos. Por quê? Porque a esposa às vezes coloca os filhos acima do marido ou o marido coloca os filhos acima da esposa. E meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, um segredo. Tem criança pequena aqui? Uma de colo? Tem ali, ó. Levanta essa criança aí, minha irmã. Olha que coisa linda, irmão. Olha aquele lacinho. Que coisa linda. O pai e a mãe estão aí? É vocês dois? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Depois que chegar um bonitão. Ele ficou brabo agora. Calma que vai demorar um pouquinho ainda, irmão. Deixa eu te contar um segredo. Não demora não, meu irmão. A minha ontem estava assim, hoje já tem urubu, a beça rodeando. Mas é só o sangue. Então aproveita essa fase. Olha que coisa linda. Só que a primeira oportunidade que tiver, meu irmão, vai embora. Vai embora. Aí sabe quem que vai ficar? O marido e a esposa. Então, meu irmão, para de colocar filho no trono. Entenda, existe uma estrutura familiar a ser respeitada. Então a gente precisa entender isso. O tripé da família, ele nos revela, fala comigo, identidade. A identidade, você já viu uma pessoa sem identidade? Se eu perguntasse para você aqui agora, quem é você? Não precisa me responder, mas pensa aí. Você com Deus. Se eu chegasse para você e falasse, quem é você? Eu esqueço o nome da irmã, Eulália. Chegasse para Eulália e falasse, Eulália, quem é você? Se eu chegasse pastora Malvina, quem é você? Qual seria a sua resposta? Você tem convicção da sua identidade? Tem como colocar ali Mateus capítulo 4, verso 3 ao 4? Aleluia. Porque
o órfão, ele tem uma crise de identidade. O órfão, ele tem crise existencial. Por quê? Porque ele não tem uma referência, essa referência familiar. Por isso que nós vemos muitas pessoas que ela não tem, você chega para a pessoa, um dia ela está de um jeito, outro dia ela está de outro, porque ela não tem uma base, ela não tem um molde familiar a ser seguido. Então, vamos ler junto comigo. Mateus capítulo 4, verso 3. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pão. Pode passar, por gentileza. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, por que eu estou citando esse exemplo? Jesus, qual que é a palavra inicial do diabo? Se tu és filho... Meu irmão, Jesus não era órfão. Ele conhecia o Pai. Ele sabia, ele tinha convicção, e ele tinha uma identidade, e ele entendia que ele era filho. E ele argumenta com Satanás e diz: não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que eu entendo dentro dessa colocação da palavra? Jesus, ele tinha uma identidade. E a orfandade, ela nos tira o quê? A identidade. Você deve conhecer alguém que não teve uma referência familiar e a pessoa ela é volátil. A pessoa ela não sabe o que ela quer na vida dela. A pessoa não sabe, não para no trabalho, não para em igreja nenhuma. Isso é orfandade. Muitas das vezes a gente julga e critica, mas você não sabe os traumas que essa pessoa passou ao longo da sua caminhada. Então, um tripé familiar que eu falei, a referência de pai, mãe e um casamento, ele traz a identidade e ela traz também relacionamento. Fala comigo assim, relacionamento. Aí assim, olha pelo menos para uma pessoa e fala: como que está o seu relacionamento? Você já viu pessoas que têm dificuldade de se relacionar? Existem pessoas que são fechadas, introspectivas, o semblante fechado. E muitas das vezes, irmãos, eu mesmo vim no carro conversando com o pastor Wellington, que muita religiosidade em mim se quebrou ao longo da caminhada. Porque eu já fui daquele tipo de pregador, irmãos, que eu achava que o culto, o pregador está pregando, e o crente tinha que estar correndo, cadeira voando dentro da igreja, e mistério para lá, mistério para cá. Eu já fui assim. Só que hoje, muitas das vezes eu olhava para um irmão que talvez o mover está lá, pessoas rodando e pulando no poder, e a pessoa está lá. Eu falava que a pessoa era fria, gelada. Só que existem pessoas que têm a dificuldade de se relacionar. E nós muitas das vezes julgamos e não sabemos os traumas emocionais e a carga que a pessoa traz ao meio da tua caminhada. Então nessa noite, eu quero dizer para você, existe um espírito de orfandade sobre a nossa nação. E hoje, dia 20 de novembro de 2022, às 9 horas da noite, na Igreja Kadosh, em Bom Jardim, Deus ele vai te entregar uma chave. E portas se abrirão. Ei, Deus está jogando por terra neste lugar espírito de orfandade. E eu quero dizer para você, meu irmão, quando se tem um tripé familiar, como mencionei aqui, você tem uma identidade, você tem relacionamento e você tem, por último, herança. Fala comigo, herança. Aí agora você faz uma análise. Qual é a sua herança? Precisa me responder. A herança é tudo aquilo que os pais deixam para os seus filhos. Mas fala de herança, pastor Wellington, muitas vezes a gente pensa, dinheiro. Mas a herança ela pode ser material, genética, cultural e espiritual. Qual é a sua herança?
Aí você vai falar para mim, poxa, esse pregador está falando aí de orfandade, está falando de tantas coisas. Ele não conhece a minha história. Eu vou contar uma história para você, Juízes capítulo 11. Se você tiver a possibilidade de acompanhar a leitura juntamente comigo, Juízes capítulo 11, verso 1 em diante. Aleluia. Juízes capítulo 11, verso 1 em diante. Ele diz assim: então era Jefté, o gileadita, homem valoroso. Fala comigo, homem valoroso. Fala comigo, glória a Deus. Ele era valoroso. Só que, irmãos, é muito triste quando após uma vírgula vem um porém. Começa com um excelente atributo. Jefté, o gileadita. Gileade. Tem até um louvor que canta: há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade. Gileade era um lugar maravilhoso. Só que ele era valoroso. Coisa boa. Mas tem um porém. E muitas das vezes nós não sabemos lidar com os poréns da vida. Porém, filho de uma prostituta, Gileade era o pai dele. Aí não termina por aí, verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra. A orfandade, ela nos tira a herança. E Jefté, pasmem vocês, ele era órfão de pai e mãe vivo. E existem pessoas que são órfãos de pai e mãe vivo. E o texto diz que expulsaram a Jefté. Os seus irmãos chegam para ele e falam: olha, tu não vai tomar parte da nossa herança, porque você é o filho da vergonha. Você traz vergonha à nossa família. O verso 3, ele diz: então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos, ou em outras traduções, vadios, ajuntaram-se a Jefté e saíam com eles. A orfandade, aleluia, ela é composta por rejeição, indiferença do pai ou mãe. Só que no caso de Jefté, ele tinha rejeição dos irmãos, indiferença do pai, a vergonha da mãe, que era uma prostituta, e a ferida da rebelião. Porque normalmente a pessoa, quando ela se encontra numa situação como essa de Jefté, sua mãe era uma prostituta, o pai era um omisso, porque ele morava com o pai, mas o pai... Os irmãos não se davam com ele, porque ele era o filho da vergonha. E já declararam: olha, tu não vai tomar parte da herança do nosso pai, porque você é filho de outra. Ele se revolta, no verso 3 diz isso. E ele foge. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Diante das situações, das adversidades, nós nos rebelamos e fugimos. Jefté foge. E sabe o que acontece? Órfão atrai órfão, Cecília. Aí parece aquele monte de órfão
Porque o texto diz que Jefté, talvez na sua tradução esteja diferente, na NVI, se não me falha a memória, está escrito: homens vadios se ajuntaram com ele. Ele foge, vai para outro lugar, e outros órfãos se unem a ele. Ele perde seu convívio familiar. A orfandade faz isso. Ele perde o seu direito de herança. Mas eu quero dizer para você, Deus nessa noite, Ele quer restaurar relacionamentos familiares. Irmãos, eu estou me arrepiando todo aqui. Porque talvez você, como Jefté, você possa ter sido rejeitado. Você pode até mesmo ter sido expulso da tua casa, eu não sei. Mas só que mais à frente, eu vou fazer um resumo aqui, que eu não quero me prender só a Jefté. Mais à frente, o que acontece? O Espírito do Senhor se apodera desse homem rejeitado, órfão. Aqueles que o rejeitaram vão atrás dele, porque através dele veio o escape. Ele ainda indaga: mas não foram vocês que me mandaram embora? Eu não estou dizendo isso aqui, meu irmão, do palco da vingança, não, porque a minha esposa até brinca muito comigo, falou: amor, você é muito chato. Mas eu às vezes eu fico, irmãos, indignado com um evangelho que é pregado no dia de hoje, porque hoje se prega muito, pastor Wellington, o palco da vingança, a qual aquele que me feriu, ele vai estar que está lá embaixo no palco aplaudindo a minha vitória. Isso não é reino, meu irmão. O reino, ele me ensina: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E os meus inimigos estarão comigo na mesa. Não é embaixo da mesa, não é no lado da mesa, é perante você na mesa. Só que hoje se prega que não, aquele que te afrontou estarão de pé para ver tua vitória, Cecília. Que evangelho é esse? Abra um parêntese. Meu irmão, a pessoa que tem amigos igual o Jó teve não precisa de inimigo. Esse camarada só burdoada. Aí a última etapa da aprovação de Jó. Vocês querem ser abençoados? Vai lá no Jó. Irmãos, eu falo para vocês sem medo de errar. A igreja do século 21, se os amigos de Jó chegassem para ele e fizessem parte das igrejas do século 21, Jó ia dar uma banana para eles e ia mandar ele embora. Só que ali foi a última etapa, porque havia uma batalha no mundo espiritual. O diabo falando: ele vai negar, e Deus lá de cima: eu confio no meu servo. Deixa eu te dizer uma coisa, não sei porque eu fui para esse caminho, mas se você está no limite, não estou aguentando mais, tem um Deus lá em cima olhando para você, e Ele está dizendo: você aguenta sim, eu confio em você. E a palavra do Senhor diz que quando aqueles amigos chegam, Jó estende as suas mãos e os abençoa. E naquele exato momento, Deus vira o cativeiro de Jó. Deixa eu te dizer uma coisa: o perdão, ele liberta. Porque Jó, ele poderia muito bem, na hora que aqueles amigos chegam, ele podia falar: eu não vou orar por vocês, vocês só me acusaram. Vocês só me afrontaram. Vocês querem bênção? Vai vocês pedir, mas não. Ele estende as mãos e abençoa em um ato de perdão. E nesse momento o mundo espiritual se movimenta. E a situação vira. Jefté, ele foi expulso da sua casa. Jefté, ele perdeu o direito de herança. Mas o mesmo Jefté, que passou por isso tudo, ele foi juiz sobre Israel. Foi libertador. Deixa eu te dizer uma coisa. Aí você pode estar olhando para mim e falando: é muito fácil para você falar isso. Eu ainda conversava com a pastora Malvina na sexta-feira,
Eu falava, pastora, hoje eu falo de orfandade porque eu tenho propriedade no mundo espiritual para falar. Você está falando com um homem de 40 anos de idade, que vive dentro da igreja, filho de dirigente de círculo de oração de assembleia, irmã do coque. Aquelas do manto. Frequentador de culto desde criança, escola bíblica dominical. Só que na minha pré-adolescência, adolescente não é só o sangue. A rebeldia, né, irmãos? Comecei a me envolver com algumas jovens fora da igreja. E a palavra do Senhor, meu irmão, ela é muito clara. Nós muitas das vezes queremos brincar com as coisas espirituais. E eu, por um determinado tempo da minha vida, eu brinquei, eu tocava na igreja. Saía da igreja, ia para bagunça. Adolescente. Por quê? Porque dentro de mim foi gerado um espírito de orfandade. Meu pai, um ditador, talvez uma palavra branda para discriminar. Pastor Giovanni, pastor Edenilce, na época, eu conheço eles desde a minha infância, eles acompanharam esse período. Ele levava a nossa família à igreja, nunca entrou, pastor Hélio, mas ficava da janela olhando, se a minha irmã ou a minha mãe cumprimentasse um irmão dentro da igreja, era uma surra na porta da igreja. Era desse jeito. E aquilo começou a gerar em mim uma revolta. Por que eu estou falando isso? Esse camarada veio falar de orfandade. Meu irmão, eu sei o que é orfandade. Até que chega um determinado ponto, que, para resumir a história, que eu não quero extrapolar no horário, no qual o meu pai, ele se envolve com uma namorada minha. Na época, eu com 14 para 15 anos, a menina, pasmem vocês, 14 anos de idade. Minha mãe, mulher de círculo de oração, mulher de oração, Deus revela. Irmãos, nada acontece aos seus servos, aos servos do Senhor, que Deus não os alerte antes. Minha mãe chegou para mim e falou, William, olha, eu quero preparar o teu coração. Deus me mostrou o seu pai com uma pessoa assim, assim, assado. Na hora que mamãe falou do cachorrinho que a menina tinha, meu coração gelou, porque eu sabia, eu conhecia. E pasmem vocês, o homem que era um ditador, ele sai de casa agora com um adolescente de 14 anos. Por que na época não foi preso, eu não sei. Nas leis de hoje o negócio seria diferente. Aquilo gera em mim uma revolta. E a minha irmã, ela sempre cuidou de crianças. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Fazíamos trabalhos de fantoche, EBD, escola bíblica de férias, tudo isso. E havia um período de escola bíblica de férias na igreja a qual congregávamos no nosso bairro. E a minha irmã me chamou. E quando chegamos àquele lugar, um trabalho para crianças de 3 a 8 anos de idade, uma missionária que lá estava, ela para tudo, pastor Hélio. E ela fala, olha, o Espírito Santo está mandando eu deixar outra pessoa aqui e pegar os jovens e nos reunirmos em algum lugar, porque precisa ser algo tratado. E ela pega os jovens e eu nesse bolo de jovens, nós vamos à casa de um presbítero amado que temos lá no bairro até hoje, nosso querido irmão Edgar, e entramos na sala daquele irmão e aquela mulher tomada de uma forma a qual até hoje nunca vi alguém ser usado daquela maneira, pastora Malvina. Aquela mulher usada em cânticos espirituais. E estávamos em uma roda, em um círculo, e o que acontece? Deus toma aquela mulher, ela vem até mim e Deus começa a falar através da boca daquela mulher. Eu conheço o teu coração, conheço os teus projetos, e ninguém sabia
sabia, minha irmã não sabia, eu estava com uma arma na mochila, a qual eu tinha pego de um trabalho noturno que eu tinha, e o meu plano naquele dia era entrar, porque ainda para ajudar, da maneira que o diabo era sujo. A moça morava atrás da igreja, e sempre que nós íamos à igreja, nós tínhamos que ver o carro do meu pai parado na porta da igreja, e ele com essa pessoa. E o diabo botou no meu coração o desejo do que eu estava com essa arma, eu ia matar o meu pai, essa moça, e o meu intuito, dar um tiro na minha cabeça e acabou tudo. Mas só que o projeto de Deus era outro. A orfandade gera rebelião, eu me rebeliei. Só que o projeto de Deus era diferente para a minha vida. Aquela mulher, então, ela começa a dizer, olha, Deus manda te dizer. E ela começa a falar em cânticos e ela vai dizendo, olha, não te preocupes porque aquele homem não tem brincado com a minha serva e nem com os meus, mas comigo. Eis que vou eu entortar os pés daquele homem e ele vai voltar para da onde ele veio. E você, e começou a falar, falou da arma, falou de tudo, você está com uma arma na tua mochila, e você pensou fazer assim, você pensou fazer assado, mas eu, Senhor, tenho outro plano para a tua vida, vou eu fazer de ti um pregador da minha palavra. Aí eu ri, irmão. Aí eu ri, porque pensa, eu tocava bateria na igreja assim, irmão, porque eu tinha vergonha, eu era tímido. Mas só que hoje eu vejo isso, eu lembro de Sara, quando os anjos falaram que ela ia engravidar, ela riu, irmão. Eu ri, tá de brincadeira. Nesse momento, meu irmão, eu senti uma carga do Espírito Santo descendo sobre mim, que, meu irmão, eu caí ao chão, aos plantos, renovado com o Espírito Santo. E aquele projeto de morte se foi da minha vida. Só que perdão, meu irmão, não é algo você estala o dedo e acabou. Isso aconteceu, essa palavra profética na minha vida aconteceu, eu tinha 15 anos de idade. Só que, um ano depois, eu fui convidado para ministrar a primeira palavra que eu preguei na minha vida em um ponto de pregação, lá no Jardim dos Reis, no Nova Suíça. Uma comunidade. E quando eu pego o microfone, Deus toma uma pessoa atrás de mim, bota a mão no meu ombro e fala, meu filho, eu cumpro ou não cumpro a minha palavra. Só que o tempo passa, eu já pregador da palavra do Senhor. Como disse, irmãos, a gente vai amadurecendo ao longo do tempo. Mas já fui, a minha esposa fala que ela agradece a Deus que não me conheceu nessa época. Eu já fui daqueles pregadores, pastor Hélio, de maletinha, de sapatinho brilhoso. Nada contra. Ai, rodava tudo. Mas só que tem uma coisa, irmão. Falava o nome do meu pai. Não tinha Espírito Santo que me segurava. Dia dos Pais, pastor Hélio, era um tormento. Aí eu te pergunto, 15 anos, quando eu tinha 15 anos, uma palavra foi lançada. Mas só que o perdão é um processo, é uma escolha. Eu não sei porquê, o meu projeto não era nem me prender tanto ao meu testemunho, mas Deus mandou dizer que aqui nesta noite, Deus quer liberar algo no mundo espiritual. Pessoas precisam liberar perdão aqui neste lugar. Eu não vou dizer, meu irmão, que aqui nessa igreja não tem, eu não gosto disso não, meu Deus não fala com ausentes, Ele fala com presentes, é com você que está me ouvindo nessa noite. Quanto tempo você acha que eu demorei para conseguir liberar o perdão? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 7 anos atrás, eu com 33 anos de idade, faz as contas, de 15 para 33, eu consegui romper isso na minha vida.
Quando o meu pai, ele teve, e ele está com essa moça até hoje, e dessa relação vieram filhos, por isso que eu me identifico muito com o Jefté. Vieram filhos. E quando a minha irmã falou, olha, nasceu a filha do nosso pai, pregador, tá, irmão, crente, por mim pode morrer, quero nem ver. Coração cheio de amargura e rancor. Depois dessa vieram mais 3. E eu passei por um processo. 7 anos atrás, nós participamos de um evento, a qual Deus me confrontou muito nessa área familiar. E lá então eu consegui romper esse trauma. Hoje, eu tenho um relacionamento com meu pai. Hoje, eu tenho um relacionamento com as minhas irmãs. Hoje, a minha irmã lá de São Paulo, ela manda vídeo para mim cantando. Ei, todos os 3, meu irmão, estão na igreja, levitas da casa do Senhor, adorando ao Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa, a maldição foi quebrada, sabe por quê, meu irmão? Maldição só se quebra quando nós entendemos que nós temos um propósito e que o Espírito Santo de Deus é maior do que qualquer herança genética. Sobre a minha família havia uma maldição de que casamento nenhum dava certo, ei, que nada dava certo, só que chegou um momento que eu escolhi e falei, eu não quero mais isso para minha vida. Então, muitas pessoas nos dias de hoje têm dificuldade com essa temática, orfandade. Hoje, perdão, grava isso no teu coração. Perdão não é amnésia, não é você esquecer. Perdão é você olhar e não doer mais. Eu esqueci, não. Mas não me dói. Muito pelo contrário. Hoje, eu consegui reatar um relacionamento. E Deus está dizendo para você nessa noite. Ainda que você tenha passado por traumas familiares, você está ouvindo nessa noite uma pessoa que passou por um trauma. Então eu posso falar para você, é possível sim romper. É possível sim perdoar. É possível sim, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 15. Já estou encerrando. Romanos 8, verso 15. Fala assim: por que não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O espírito, mesmo que testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Deixa eu te dizer uma coisa. Por causa da orfandade, por muito tempo na minha vida, pastor Wellington, eu tinha dificuldade de reconhecer Deus como meu Pai. E existem muitas pessoas dentro da casa do Senhor que não conseguem visualizar Deus como Pai por causa de traumas lá de trás. Mas Deus nessa noite quer jogar por terra.
você tem um pai sim que te ama. Ainda que o teu pai terrestre tenha te decepcionado, ainda que a tua mãe tenha te decepcionado, ei, a palavra do Senhor diz, ainda que um pai e uma mãe venha se esquecer do filho, ei, o Senhor não esquece. E existem muitas pessoas que por causa de traumas familiares, por causa de não ter um pilar, um tripé, uma estrutura, como falamos aqui nessa noite, ei, muitas das vezes tem tentado investir e preencher esse vazio, ei, nunca foi encaixou tão bem esses votos matrimoniais, como no dia eu falei com a Carol, eu falei, o pastor está me dando uma pérola aqui nessa noite, porque meu irmão, é encaixe, é complemento. Ontem mesmo eu falava com a Cecília lá na igreja, a minha esposa, eu não saio para pregar sem essa mulher, irmão. Esse tempo todo de casamento, acho que foi só 2 vezes e não fluiu nada, pastora Malvina, porque eu fico perdido sem ela. Só que muitas das vezes tem pessoas que, por não ter um exemplo familiar, aí acabam querendo preencher esse vazio. Mulheres, por não terem ou moças nos dias de hoje, por não terem uma visão paterna, aí acabam se relacionando com homens para preencher isso, mas não é um homem, não é um amor carnal. Você precisa de um pai espiritual que está de braços abertos nessa noite para te abraçar. E esse espaço só o Espírito Santo tem o poder de preencher. Aí talvez você tá assim, ó. O que é isso aqui? É um cadeado, não é? Quem aqui está com a chave de casa aí? Levanta a mão. Quem aqui está com a chave de casa? Chave de casa. Então a irmã aqui, ó, vem com a sua chave. O irmão de óculos ele está com a sua chave de casa aí? Vem cá, varão. Eulália, vem cá também que você levantou a mão. Nós já vamos encerrar. Temos 4 irmãos aqui na frente. Isso aqui simboliza uma pessoa órfã. E muitas das vezes está bloqueado, está fechado. E quer se preencher em pessoas. E não são pessoas que vão resolver essa situação. Abre para mim, por favor, minha irmã. Não dá? Passa adiante. Ai, Jesus, a chave entrou. Mas abriu? Passa adiante, minha irmã. Não, é só uma. Só uma tentativa, só de casa. Vem cá, minha linda, você que a chave... Coloca a chavinha que entrou ali. Meu coração gelou na hora que a chave entrou. Eu falei, ai, Jesus, vai estragar a dinâmica. Mas só que agora eu ganhei uma pérola. Vem cá, meu amor. Levanta para a igreja. Entrou. Até parece que preencheu, não parece? Só que não era a chave certa. Lá, bandaraia segue. E quantas pessoas estão dando cabeçadas por aí, meu irmão? Se gastando, se preenchendo. Até parece que preencheu, mas não é a chave certa. Aí o Espírito Santo está falando para você nessa noite, meu filho, você está procurando em tantas coisas, mas há lugar nos meus braços, diz o Senhor. Obrigado, minha linda. Pode pegar sua chave. Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Tá vendo aqui, ó? Falta eu ter trazido a chave errada. Não, trouxe a certa. Tá vendo aqui? Ó. A chave certa.
Eu estou sentindo Jesus aqui. Ei! A chave certa está aqui nessa noite. Até quando, diz o Senhor, eu vou me preencher e me decepcionar com pessoas? Eu só consegui romper o espírito da orfandade quando eu percebi e entendi que tudo o que eu precisava, Eulane, estava no meu pai. Que, pastor Hélito, eu não conseguia chamar Deus de pai. Porque havia um bloqueio em mim com essa palavra pai. Hoje, meu irmão, hoje eu me jogo no chão, eu dou um cheiro nele, porque ele é meu pai, sim, e ele me ama. E com muito respeito e temor, eu te convido a se colocar de pé. E com muito carinho também, eu queria, com todo respeito, chamar o pastor Wellington e a pastora Malvina aqui à frente. Eu não sei você, mas eu creio muito no ato profético. Mas o ato profético, ele só funciona mediante a fé. Quando Deus colocou no meu coração essa temática de orfandade, o Espírito Santo de Deus falava comigo, falou: meu filho, eu quero quebrar cadeias naquele lugar. Eu não sei se existe alguém aqui que ainda